3 de abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Coupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje, recebendo mais uma vez a minha querida amiga Sônia Rolim, do Centro Espírita Amor e Caridade, companheira de muito tempo, de muitos anos, sócia proprietária aqui do nosso programa, está sempre com a gente aqui nesses 10 anos de programa Espiritismo em Foco. E o tema que ela trouxe para a gente hoje é um tema muito interessante, educando o pensamento. Será que a gente sabe? Será que a gente consegue parar de pensar bobagem? Pensar coisas boas, coisas sérias, coisas que vão edificar. Então nós vamos conversar com ela aqui, que ela falou que vai dar a fórmula para a gente, tá? Vai dar a fórmula de como educar nossos pensamentos. Então, daqui a pouco a gente vai bater um papo com a Sônia.
Semana que vem nós vamos receber aqui meu amigo Francisco Rebouças, lá de Niterói, da UMEN, da União da Mocidade Espírita, né? Lá de Niterói. E vai trazer para a gente aqui o capítulo 1º, né, do Livro dos Espíritos, vai falar sobre dos Espíritos, a origem e natureza dos Espíritos. Aquelas perguntas todas que tem sobre esse capítulo, sobre natureza e origem dos Espíritos, vamos dissecar aqui no nosso programa e ele vai falar para a gente sobre isso. Palestra do Ceareiro, esta semana agora, Rosana Zolini, lá do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, vai falar sobre sonambulismo. Palestra lá do SEAC, sexta-feira agora, dia 15, às 8 horas, Sérgio Menezes vai falar Conhece-te a ti mesmo, é o tema do Sérgio. E no domingo, domingo, dia 17, 10 horas da manhã, Flávio Scar vai falar sobre a verdadeira propriedade. No Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora, dia 13, às 20 horas, Marcelo Félix, lá do Trabalhador, vai falar sobre êxtase, né, que é lá do Livro dos Espíritos, pergunta 439 a 446. E no domingo, 18 horas, dia 17, Jaime Lobato vai falar sobre a atmosfera espiritual, que estará na Revista Espírita de 1867. Tá ok? Então nós vamos passar um apoio cultural rapidinho, para que a gente possa já voltar com a Sônia fazendo a nossa oração, para que a gente possa iniciar o trabalho de hoje, conversando sobre educando o pensamento. Vamos começar a pensar isso. Se você tiver alguma dúvida, se queira fazer uma pergunta, eu estou aqui com o telefone, com o WhatsApp, aí você liga 999-69-1632. E também nós estamos conseguindo transmitir hoje também pelo Facebook, porque deu um problema lá no Facebook, lá, que ele não está aceitando a gente colocar ao vivo. Tem que fazer umas atualizações lá, que eles mexeram lá no Facebook, não está deixando, a gente não está conseguindo entrar no Facebook, para passar o programa ao vivo pelo Facebook também. Mas, na quarta-feira, mais ou menos, esse programa, quinta-feira, né, porque quarta-feira vai ser feriado, ou amanhã, depende do meu amigo Heitor, né, Heitor? Aí ele vai colocar no YouTube o programa da semana passada, que foi com o meu querido amigo Marcelo, e esse programa de hoje com a Sônia lá no Facebook. Aí nós vamos postar no WhatsApp esses 2 vídeos, ok? Então vamos ao nosso apoio cultural e a gente volta já já. De abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Na
esperança de um mundo melhor é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Ok, nós voltamos do nosso apoio cultural e eu esqueci de falar aqui da palestra de hoje da Casa René Peça. Vai ser com a minha querida amiga Mabel Siqueira, lá dos Ceareiros do Bem, e ela vai falar sobre preservar-se da avareza, que é um problema também sério, né? Mas a gente chega lá um dia, a gente aprende, a gente vai aprender. Então, nós vamos agora, antes de começarmos a conversar com a Sônia, pedir que ela faça uma oração para todos nós, para que nós possamos ter aqui a inspiração, a ajuda dos amigos espirituais, dos espíritos amigos responsáveis pelo nosso programa, para que eles possam intuir a Sônia e a mim também, para que eu possa fazer, né, as perguntas necessárias, cabíveis, que possa ajudar a esclarecer. Caso você queira fazer alguma pergunta, DDD 22 999 69 1632. Está aí na telinha o telefone. É só mandar aqui um zap para mim, que eu faço a pergunta para a Sônia aqui ao vivo. Então vamos fazer a oração com a Sônia. Em princípio, em primeiro lugar, uma boa noite a todos, aos companheiros desse programa, que estão sempre conosco, com o Renato, nessa empreitada maravilhosa de divulgação da nossa doutrina. Vamos, então, acalmar nossa emoção, elevar o nosso pensamento ao alto e vamos orar. Deus, Pai de bondade, de justiça e de amor. Jesus, o Mestre, o irmão maior, aquele que um dia se fez homem entre nós, para com contato direto nos auxiliar mais de perto, nos deixar ensinamentos valiosíssimos para toda a eternidade, tão úteis naquela época, tão úteis agora e com certeza assim serão no futuro. Maria de Nazaré, a mãezinha do céu, que olha por nós, que nos abraça, que nos oferece o ombro amigo para que encostemos as nossas cabeças nos momentos de aflição. Aos mentores de todas as casas espíritas da nossa cidade, que possam olhar pelos trabalhos específicos de cada casa, que se empenha na divulgação da nossa doutrina, que ajuda no trabalho particular de cada companheiro. Que a paz, Senhor,
se faça entre nós. Aqui nessa cidade querida, que amamos, em todos os cantos, onde tem alguém com o coração apertado, com os olhos marejados e com a mente cheia de problemas. Fica conosco, Jesus, nos acompanhando até o final do programa de hoje e sempre dentro do nosso coração. Que assim seja. Que assim seja. Antes de nós começarmos a conversar, mandar um abraço para o meu amigo, seu Apselo, e para sua esposa, Regina, que não perde um programa nosso, companheiro. Um abração. João Apselo e a dona Regina, tudo de bom para vocês, um beijo no coração. Minha querida amiga, então vamos começar a conversar. Vamos, né? vamos. O nosso modelo e guia é Jesus. Sim. Ele que nos dá todo o caminho. E o que Jesus quis dizer quando ele falou assim: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, que estará em Mateus, versículo 26, 21. Bom, em princípio, sempre que Jesus nos deixou uma afirmativa, e nós às vezes até nos acostumamos com aquela frase, com aquele texto, mas quando nós paramos e nos detemos nas partes, né, no conteúdo, nós percebemos que existem muitas coisas além do verbo, além da palavra, né, contida embaixo da palavra. E Lucas, também em seu evangelho, apresentou essa mesma afirmativa, dizendo: onde estiverem os seus bens mais preciosos, aí também estará o vosso coração. E nós ficamos pensando, quais são os nossos bens mais preciosos? Durante o nosso dia, o nosso pensamento se volta em maior número e maior quantidade, para quê? Aonde nós levamos a nossa ideia e, consequentemente, as nossas palavras no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês, na nossa vida de um modo geral. É claro que nós, espíritas, como as outras religiões, nos dedicamos à oração, às leituras, ao comparecimento ao nosso centro, às palestras, mas e fora dali? E fora desses momentos, quantas vezes nós nos prendemos na materialidade, na individualidade, nas coisas do mundo, nas coisas do imediatismo? E quantas vezes nós paramos e nos voltamos para as coisas de Deus? Porque, na verdade, nós temos uma facilidade muito grande de deixar o nosso pensamento voar. Né? Às vezes, mesmo quando estamos na casa espírita, ouvindo uma palestra, ou em casa, lendo uma leitura, uma boa leitura, de repente pensamos, não compramos aquilo, não pagamos aquela conta, não resolvemos aquele problema, não compramos a roupa da festa e o almoço de domingo. E nesses momentos, nós vamos fugindo, nós vamos deixando que o nosso pensamento saia daquela linha em que se encontrava, daqueles momentos em que nós nos preparávamos, né, para a nossa espiritualidade. Então, existem duas maneiras, né, de nós nos conduzirmos: nas coisas do céu ou nas coisas da terra. Nós temos duas opções. Mas, na verdade, nenhuma nem outra é para que nós tenhamos só aquilo. Nós temos uma vida, nós não somos da terra, mas estamos na terra. Então, tudo aquilo que se passa à nossa volta, até mesmo ligado a uma política, que a gente tenha postura para nos conduzir, para falar, a vida do cotidiano, as coisas que acontecem, são do nosso interesse. Nós não vivemos numa ilha deserta, nós estamos vivendo em conjunto, em sociedade. Mas o importante é que a gente não se foque só nisso. É que a gente tenha um interesse também em progredir. E nós sabemos que para progredir, nós precisamos das coisas do céu, né? Das coisas, como disse Jesus, das ideias, do nosso cotidiano, que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói, não é? Isso aí. E que não estragam e nem se deterioram. Porque essas coisas ficam conosco. São elas que vão
nos auxiliar no nosso futuro, na nossa vida depois da Terra, né? Com certeza. É o que a gente vai levar, né? É o que nós vamos levar, exatamente. É a nossa mala, né? É a nossa mala. Ou bem vaziazinha, levinha, ou bem cheia de coisas boas. Porque nós só levamos as coisas boas, as coisas que gratificam o nosso espírito. A gente não leva o carro novo, a roupa nova, a casa nova, nada disso, né? E nós temos tido exemplos, até mesmo no Evangelho, constantemente, tem uma passagem de espíritos, né? Que ao desencarnar, ao chegarem no mundo espiritual, tiveram uma decepção muito grande. Isso. Tem até uma rainha que dá uma declaração no Evangelho de que ela viveu na opulência, claro, diante da posição dela, e quando chegou no mundo espiritual, ela ficou chocada. Porque até aqueles que eram subalternos, de posição bem inferior, estavam no mundo espiritual numa condição acima dela, né? E tem aquela também do Lázaro e do rico, né? Não tem também aquela passagem que Jesus fala? Também uma passagem de Jesus. Do Lázaro, né? Lázaro e o rico, né? Lázaro e o Lázaro ainda vai lá ajudar o rico, que fica, né, no desespero. Entendeu porque ele estava na posição melhor do que ele, e ele, né? Ele comia as migalhas dele. E agora, né, ele precisava daquele que ele tinha rejeitado e negado até um auxílio maior. Quando dava só as migalhas. Dava só as migalhas. Então, isso é que a gente tem que entender, compreender, porque as pessoas, é que dá para entender como a gente vive num mundo materialista, Sônia, a gente vê pessoas tomando certas atitudes, tendo certas atitudes, né, que as pessoas parecem que desconhecem totalmente mesmo, né, as consequências do mundo espiritual, o que vai acontecer. Será que, no fundo, essas pessoas elas acham realmente que elas vão ficar impunes fazendo tudo isso que elas estão fazendo, que nós estamos vendo aí hoje? Essa roubalheira, essa corrupção. Será que essas pessoas será que eles acham que realmente estão se dando bem? Na verdade, Renato, na minha pequena opinião, eu acho que eles nem param para fazer esse tipo de consideração. É verdade. Eles não param. Até porque que nós não somos melhores do que ninguém, mas temos a verdade, as explicações verdadeiras, e isso nos ajuda, né, na condução das nossas vidas. Sabemos que damos conta de tudo que fizermos aqui. Essas pessoas não sabem muito bem, mas também não querem saber, porque são as pessoas imediatistas, materialistas. Então, posterga, deixa para depois, vamos ver o que acontece. E, na verdade, quando chega do outro lado, é aquela surpresa. E a gente vê na mesa mediúnica aqueles que ainda têm chance de chegar, espíritos que ainda têm chance de chegar numa mesa mediúnica, lamentando, irritados, né, enfesados, porque onde estão as coisas? Cadê o tesouro? Cadê o dinheiro? Cadê aquilo tudo? E outros nem têm essa oportunidade, né? Vão para as trevas e lá ficam mesmo, porque de tal tamanho, de tal maneira foi a corrupção, foi o abuso do poder, foram as pessoas que tiraram do outro o básico, não é? Eles não tiraram dos cofres públicos, que também está errado. Hoje nós estávamos assistindo ao jornal e vimos uma notícia, acho que é do Piauí. Vários jovens do ensino médio não estão indo à escola porque houve um superfaturamento nos ônibus escolares. Então, os ônibus que iam buscar os jovens que moram bem afastados, com muitos quilômetros, né, do local do estudo, não estão mais transitando, porque estão fazendo nova licitação, porque foi descoberto um abuso além. Então, vi um depoimento dos rapazes no ensino médio. Olha que um rapaz da periferia chegar ao ensino médio não é uma coisa muito bonita e é uma coisa que é para ser ajudada. Uma moça chegou a chorar, dizendo que ela dos 5 irmãos, é a única que chegou ao ensino médio. E agora não estava podendo ir à escola, porque não tinha condição. Que moram a 10, 15, 20 quilômetros da escola. Um pôde ficar na casa da tia, que era um pouco mais perto. Os outros não tiveram essa facilidade. Então, aí nós já estamos vendo como, né, o ser humano está completamente equivocado na sua vida, na Terra, no corpo. É aí de entender, né, que não é Deus que castiga ninguém. Não. Somos nós.
Somos nós que nos é a castigamos consequência dos nossos atos. Não tem- Exatamente. Fez, vai ter que responder Vai de ter que alguma maneira. responder. É lei de causa e efeito, causa e não é? efeito, né? É uma lei que é ação e reação. Toda Não tem como. ação sofre uma reação. E essa lei é da física. É Não tem verdade. como fugir dela, né? Então as pessoas, estou sendo castigada. Não, não está sendo castigada, não. Você está recebendo aquilo que plantou. E a gente escuta essa frase, e ela é importantíssima. A colheita é livre. O semeadura. plantio, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu Não vou tem colher jeito. o que eu plantei. Lógico. Não tem jeito para que eu faça diferente. Então, com isso, nós vamos percebendo como as pessoas estão equivocadas, distraídas, como não tomam conta de si mesmas. Daí esse tema, né, que nós abraçamos e que nos detivemos, porque nós sabemos que o pensamento é fundamental. Sim, com certeza. O pensamento começa tudo no pensamento. tudo no pensamento. Agora me diz uma coisa, então que atitude que nós devemos ter, então, tomar na nossa vida para a gente atender essa proposta do nosso mestre aí, da gente educar os pensamentos, nos Começar, conhecer, né, o início de tudo. Na verdade, é exatamente como a gente falou antes, diante daquela afirmativa de Jesus. As coisas do céu e as coisas da terra. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o meu coração está, ou se os meus interesses estão nas coisas da vida, como a gente falou, no dia a dia, nas aquisições, acumular dinheiro, poupar das contas, casas maravilhosas que querem tanto que a gente não sabe nem o que eles vão fazer com tudo aquilo, né? Nem usufrui. Eu vou ficar aqui na horizontal, né? Meu pensamento sempre levado para mais e mais e mais. Mas se o meu pensamento estiver nas coisas do céu, se o meu coração vai estar também com o meu pensamento, se o meu tesouro forem as coisas do céu, forem as propostas de trabalhar as minhas virtudes, porque nós sabemos que temos dentro de nós as virtudes em semente. Todos, o maior bandido, o mais da falcatrua aí que está acontecendo, tem a semente das virtudes, porque somos filhos de Deus. Com certeza. Somos filhos de Deus, não adianta, são nossos irmãos, gosta a gente ou não gosta desse parentesco, mas somos. Mas então nós que temos essa consciência, nós que buscamos esses estudos, o que nós precisamos? Trabalhar essas sementes, trabalhar essas virtudes, porque essas virtudes são de misericórdia, de bondade, de benevolência, são de benevolência. Então, quando nós começamos a fazer da nossa vida uma caminhada voltada, nós estávamos conversando, né? Nós estávamos até aqui falando do trabalho do nosso amigo aqui, lá no Jardim Esperança, como leva o benefício, como leva a dignidade para aquelas pessoas, porque para mim é fundamental, é o outro se sentir digno, porque a indignidade está sendo muito pisada nas pessoas. Para mim, a pior coisa é morar na rua. Quando eu vejo alguém dormindo na rua, eu acho que é o último degrau que aquela pessoa desceu. A pessoa não tem condições de ter uma casa, porque não tem condições de se candidatar a um trabalho. Então, isso é uma indignidade total. Então, quando você abraça essas causas, você já está trabalhando dentro de você as coisas do céu. Porque nós estamos aqui para isso mesmo, né? Para trocarmos uns com os outros essas qualidades que nós sabemos que existem. Agora, é um trabalho, né? É um esforço, é uma vontade. Se nós não tivermos o esforço e a vontade, nós vamos continuar parados ali. Dizem que os espíritos não andam para trás, e nós sabemos disso. Está lá no livro dos Espíritos e na codificação. Não anda para trás, porque nós não vamos voltar e esquecer nem apagar o que aprendemos. Podemos esquecer momentaneamente numa encarnação por necessidade. Sim. Mas está lá guardado, arquivado. Mas nós podemos aprender pouco, aprender menos do que podemos. Joana de Ângeles, a nossa digníssima mentora, não é? Que Divaldo Franco psicografa com tanta maestria, ela fala que o momento é agora, não há mais como esperar. Nós já temos esperado esse tempo todo.
E nós estamos vendo de que forma está o mundo. É Não é verdade. só o nosso país, não é só a nossa cidade, que, infelizmente, não é? A gente não está aqui para falar desse assunto, mas nós sentimos. Mas tudo isso é consequência. Você que trabalha, então, Renato, num bairro de periferia, você vê a necessidade das pessoas. A gente vê a indiferença com que essas pessoas são tratadas. E aí a gente percebe a necessidade de uma mudança de pensamento, É de uma verdade. mudança de atitude. Porque nós só mudamos de atitude quando nós mudamos a nossa maneira de pensar e os nossos sentimentos. É verdade. Senão, Não muda. começa tudo no pensamento. Então, mas Jesus, ele gostava muito de falar, falar histórias, né? Parábolas, né? E tem alguma parábola dessa, alguma história de Jesus que fala sobre esse assunto, esse tema, que pode... Jesus sempre, né, aproveitava uma história, um caso, uma parábola, quando ele reunia todos os seus discípulos, todos os seus seguidores, para exemplificar. Jesus era pedagogo, educador, né, por natureza. Foi essa a missão dele na Terra e o fez de uma maneira digna e maravilhosa. Então, nessa coisa de comparar essas atitudes materiais com as atitudes voltadas ao espírito, não é? Jesus conta um pequeno fato. Jesus se hospedou certa ocasião, quando entrou num povoado, na casa de uma mulher chamada Marta. Marta tinha uma irmã, que se chamava Maria. E mal Jesus chega à casa delas para se hospedar, Maria não perdeu tempo. Sentou do lado de Jesus para ouvir as histórias, os ensinamentos, embevecida com tudo aquilo que ela podia tirar do mestre, com todos os ensinamentos que ela captava e guardava, porque ela sabia que seriam úteis para ela. Mas Marta tinha outro temperamento, e Marta está arrumando tudo em volta, até para o mestre também, para oferecer um lanche, para mostrar um ambiente agradável, mas não fica de lá para cá, e fica meio incomodada, que a irmã está só ali ouvindo as palavras do mestre de perto. E chega um momento que ela diz a Jesus: Senhor, o senhor não vê que eu estou aqui trabalhando e minha irmã está aí só aproveitando da conversa? O senhor não vai dizer nada para ela? Olha, ainda vai fazer esse tipo de comentário. E Jesus diz: Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, como de repente só uma seria importante para você. Você se preocupa, você é caprichosa, mas você se preocupa com as coisas da terra. Você se preocupa com aquilo que você não vai levar junto com você. Então, a lição de Jesus é surpreendente. Ele não desfaz daquela companheira, ele mostra a diferença. E nós achamos no livro Nas Pegadas do Mestre, pelo Espírito, daqui a pouco eu lembro dele, um comentário exatamente a respeito dessa história, dizendo que absolutamente Jesus não quis diminuir o trabalho de Marta. Marta tinha o valor da mulher da época, a mulher que era admirada pela sociedade, que era mulher prestimosa, cuidadora, que cuidava da casa, do companheiro, de tudo que houvesse necessidade do trabalho manual. E Maria não, Maria era leve, sonhadora, e gostava mais era de aprender as coisas que eram gratificantes para o espírito. Tanto uma como a outra tinham suas qualidades e eram mulheres dignas, só que Maria, na sua maneira de ser, levava mais proveito, né, no mundo espiritual do que Marta, a sua irmã, embora as duas fossem pessoas dignas de apreciação. Mas ele quis fazer diferença. Não é dizer que quem se cuida das coisas da casa ou da terra está errado, absolutamente. Nós já falamos que somos daqui e que temos um corpo a zelar, que temos uma vida, né, digna para a gente cuidar. Mas, com essa história, ele mostrou que nós não podemos nos descuidar das coisas do Espírito, dos ensinamentos, como a gente falou aqui no princípio, que compõem a nossa malinha de viagem, né? A nossa bagagem de volta ao mundo espiritual. Aquilo que vai ser cobrado quando a gente chegar lá. O
que você trouxe? Ah, eu trouxe meu último emprego, eu trouxe aquela casa na praia, aquela viagem maravilhosa que eu fui. E a espiritualidade vai dizer, não, meu amigo, isso aí foi uma aquisição material que te deu prazer momentâneo. Mas o que você trouxe de tudo bem? usufruto, né? Tudo usufruto. Mordomos. Nós somos mordomos, não somos donos. É verdade. Nós estamos aqui para usufruir, com dignidade, até do nosso corpo, mas até do corpo, Renato. Nós estamos vendo um exagero das pessoas. As pessoas não querem mais envelhecer, gente. É. As pessoas estão apavoradas. Bom não é não, viu? É verdade, né? Não, mas faz parte da nossa trajetória na Terra. A gente vê quem participa de reunião mediúnica, né? E muitos espíritos chegam até a mesa mediúnica e falando do sofrimento deles pelo desconhecimento da vida espiritual. Que passaram uma vida inteira sem saber de como é a vida espiritual, o que esperava ele depois, né? Muitos, porque não tinham religião nenhuma mesmo, então para eles morreu, acabou. E outros de outras religiões e denominações que também aprenderam de maneira diferente. E a decepção das pessoas. Muito grande. Ele não entendia como é que estava, ele tinha morrido, como é que ele estava vivo, como é que ele estava ali conversando com a gente, ele não entendia. Ainda chama a gente de bruxo. É isso. Vocês são bruxos? Vocês são bruxos. Eles conversando comigo, eu morri. Mas Ou eu, como é que não eu tô, entendi nada, ficam totalmente perdidos do mundo espiritual, até eles começarem a entender o mundo espiritual pelo desconhecimento. Desconhecimento. E, na verdade, a gente percebe que mesmo que não tenha esse conhecimento espírita, mas que seja uma pessoa bondosa, uma pessoa voltada por bem, ela chega lá de outra forma. Sim. Ela chega lá de outra maneira. Tem um amparo total, um amparo total. Um amparo não deixa de ter. Né? E aí, então, vai ser explicado cuidadosamente por que está ainda falando, vivendo, porque a vida é eterna, não é? E vai ser muito mais ajudada do que aquele que chega na ignorância total. Né? Ele não procurando consegue nem perceber nada. Quero ver Jesus, cadê ele? É. Quero ver Maria, onde que está Maria? É verdade. E a gente, para convencer que não é bem assim, Jesus está no seu coração, não está aqui na presença física. Verdade. É bem complicado. Jesus sempre esteve aqui com a gente, esteve nunca aqui deixou com a gente. Né? Então, e continua aqui. Na conclusão dessa história de Marta e de Maria, tomar sentido das coisas do céu, porque o resto virá por acréscimo. Então, quando nós trabalhamos no bem, quando nós temos o coração e a mente abertos para auxiliar, as coisas vão se tornando mais fáceis na nossa vida, porque nós temos uma outra maneira de olhar a vida. A Com vida certeza. pode ser a mesma, mas nós olhamos de uma outra forma. Não é? Sabemos que tudo aquilo que possa ser evitado será em benefício do nosso trabalho. Para que o trabalho não termine, porque nós estamos favorecendo o outro, aquele que menos tem, o menos favorecido. Então, nós vamos ser ajudados também. Já a pessoa que se tranca numa energia negativa, já a pessoa que está sempre de mal com tudo e reclamando de tudo, ela se envolve também numa energia negativa. E tudo fica mais difícil para ela. Mole não, minha filha. Não é não. E quando a gente fala, né, do tesouro, a gente pode passar essa afirmativa para o pensamento. Onde estiver o teu pensamento, aí estará o teu coração. Isso é agora que eu quero perguntar para você. As nossas palavras, nossas atitudes, nós sabemos que passam primeiro pelo pensamento. E o que eu devo fazer para melhorar esse pensamento, para tomar uma atitude aí, para que eu possa começar a melhorar, né? Porque a gente sabe que tudo que a gente faz, antes vem o pensamento. Não tem como fugir do pensamento. A gente pensa e faz. Às vezes as pessoas falam assim, eu agi por instinto, nem pensei. Mas a gente sempre pensa, né? Sempre estava lá guardado na essência. Sim. Porque, na verdade, nada brota do nada, né? Nós sabemos que o pensamento, primeiro passa por ele, para depois vir a ação, a palavra, a atitude. Mas se vem de um rompante, havia lá dentro aquela essência. Eu falei sem pensar, eu não sou assim. É sim, no fundo é sim. Se não fosse, não falaria. Se não fosse, não falaria, exatamente. Porque o pensamento, ele é um fluido. Ele é um fluido que emana dos espíritos, encarnados e desencarnados.
Em ambos os lados existe o pensamento. Ele é uma parte do fluido cósmico universal. Sim. O fluido cósmico universal envolve a todo o universo. É onde estão as coisas todas, os astros todos, os espíritos encarnados e desencarnados. Todos nós estamos ali, envolvidos, flutuando, presentes no fluido cósmico Como universal. se fôssemos peixes dentro d'água. Como se fôssemos peixes dentro d'água. E quando nós pensamos, nós fazemos uma corrente fluídica. O nosso pensamento, ele se transmite por uma corrente fluídica, seja um pensamento do encarnado como do desencarnado, não importa. Pensamos, já saiu dali a corrente. Se o meu pensamento é bom, essa corrente que caminha na linha reta vai parar até encontrar um pensamento semelhante, uma corrente fluídica semelhante. É verdade. Aí vai encontrar o quê? Se meu pensamento for bom, uma outra corrente que me vai mandar de volta coisas boas. Com certeza. Se o meu pensamento for aquele, dessa turma toda que nós já comentamos, ele vai caminhar até encontrar o quê? Um semelhante a ele. Então, o pensamento caminha na linha reta. Da mesma maneira que o som caminha em correntes circunscritas à Terra. Isso que você está falando é a sintonia? Isso é a sintonia. Então fala um pouquinho para a gente Vamos sobre falar da sintonia. sintonia. Exatamente é o que acontece. A gente fala muito de sintonia na vida, né? Está sintonizado, não está sintonizado? Vamos sintonizar o canal da TV. Isso. Vamos sintonizar a estação do rádio. Então, eu só vou escutar o programa ou ver o programa se eu ligar. Se eu não ligo, eu não vejo. É verdade. Eu não posso adivinhar. É o mesmo que acontece conosco. Quando eu penso uma coisa do bem, eu vou sintonizar com correntes fluídicas do bem, que vão me mandar respostas ou que vão sintonizar comigo, fazendo um caminho do bem, de benefício. Quando eu penso para o mal, quando eu tenho os pensamentos negativos, pensamentos ligados ao crime, à perversidade, eu vou sintonizar da mesma forma que no anterior, coisas que tenham essa sintonia. E vou receber de volta esses tipos de pensamento, esse tipo de energia, porque nós somos energia. É verdade. Então, você vê, se eu tenho um pensamento, o pensamento, ele interfere no ambiente. Se eu tenho um pensamento bom, se eu procuro na minha casa fazer o meu culto do lar, com a minha oração semanal, né, com o meu culto semanal, se eu procuro ver bons programas, se eu procuro fazer boas leituras, o ambiente é agradável, é saudável. Agora, se eu vivo irritada, se eu vivo de mau humor, se eu sou grosseira, se eu não sei falar com as pessoas, a energia que está à minha volta é também desse tipo. É a sintonia. E as companhias não serão boas. E as companhias não vão ser boas. Eu vou captar para perto de mim espíritos desencarnados que têm a mesma maneira de pensar. Que pensam como você. Que pensam como eu. E que vão até ficar comigo para que eu faça aquilo que eles gostam. Seja na bebida, no cigarro, nas drogas, nas atitudes. Então, nós temos visto coisas absurdas, né, Renato? Você liga a televisão hoje, meu Deus, é uma tragédia, uma desgraça, uma coisa atrás da outra. E aí todo mundo fica, nossa, que coisa horrorosa, como é que pode? É o fim do mundo? Não. É o pensamento dos espíritos encarnados que atraem os desencarnados na mesma sintonia. É verdade. O pensamento, ele eleva ou ele destrói. Né? Ele promove uma criatura que pensa ou ele bota no buraco. Exatamente pela sintonia, né? Pela energia que ele... Então, como é que acontece então, esse intercâmbio entre os espíritos? Esse intercâmbio é uma das coisas mais maravilhosas que existem, como diz Joana de Ângeles, né? Desculpa. É a ligação entre os encarnados e os desencarnados. Na verdade, essa ligação pode ser feita até encarnado com encarnado. Sim. É porque nós ainda não utilizamos nem 10% da nossa capacidade intelectual.
Nós sabemos disso, os espíritos nos falam, mas as pessoas que têm mais sensibilidade, ou as pessoas que têm uma ligação grande entre si, constantemente você diz assim, nossa, você ligou para mim, eu estava pensando em ligar para você. Eu acho que isso já aconteceu com quase todo mundo. Sim. Você encontra na rua e diz, nossa, eu estava doida para falar com você, estou encontrando aqui. Nós também temos uma sintonia entre nós. E se essa sintonia não é maior, é porque não aprendemos a exercitar. Temos essa sintonia com os espíritos desencarnados, não é? E eles, para nós, que nós chamamos muitas vezes, quando o espírito não é muito bom, muito certinho, de obsessão, Verdade. porque ele nos escolhe para que ali ele faça a continuidade do que ele gosta, ele nos usa e nós nos deixamos usar. Às vezes somos tão valentes, não é? Tão cheios de prepotência, nos achamos, né, pessoas importantes e, no entanto, nos deixamos usar por aqueles que aproveitam as nossas más tendências, o orgulho, o egoísmo, né? No momento o egoísmo e o orgulho têm sido os cânceres da humanidade. É verdade, né? E as pessoas estão totalmente... Gastam milhões em coisas de uma futilidade incrível e o outro está passando fome lá do outro lado do mundo ou ali na tua E esquina. as pessoas se agredindo, assim, por nada. Por nada. Né? Pessoas cheias de preconceitos. O preconceito tem sido também uma coisa cruel que leva... Hoje, esse final de semana, né, vimos vários fatos aí que aconteceu no futebol, né? Nossa, né? terrível, né? O jogador de futebol, há 2 brasileiros negros que foram hostilizados com gestos, né, racistas, quer dizer, é muito triste isso, né? Muito triste, é muito triste. E também no Brasil também, no jogo que teve agora, lá em Belo Horizonte também. Eu vi por alto comentário. Eu vi também, passou no jornal. Então, as pessoas perderam, né, o sentido do respeito, da ética. É uma né? necessidade de agredir o outro. É impressionante essa necessidade. Então, o que a gente percebe é que nós estamos nos deixando levar por essas energias negativas. Será que as pessoas não conseguem perceber que agindo assim, as coisas só pioram? Que não ajudam em nada, não melhora em nada, não vai melhorar a vida de ninguém. Pelo contrário, só vai piorar com essas atitudes. Na verdade, Renato, a maior parte, né, ou uma maioria, ou não sei se mas acho que maioria, a gente olhando o mundo todo, não percebe, não avalia, não pensa, não reflete. Né? Faz aquilo e ainda acha que está com a razão. Está com a razão, que tem direito. Eu já falo em direito, como se direito é uma coisa particular. Direito é para todos. O meu direito vai até onde chega do outro. Né? Então, no pensamento que nós estamos dizendo, que ele tem essa capacidade de amenizar um ambiente, de emanar fluidos, nós precisamos de usar o esforço e a vontade. A vontade é primordial, mas sem o esforço não adianta. Porque vontade, às vezes, a gente tem tanta vontade, mas tem um desânimo que nos coloca para baixo e a nossa vontade não acontece. Mas o próprio Livro dos Espíritos fala sobre isso, né, sobre a vontade. Porque não precisa fazer muita coisa, não, basta ter vontade, só que a gente não tem. Não tem. Então, você tem que ter um esforço além da vontade. Você tem que se esforçar para que a sua vontade entre em ação. Para que nós possamos agir de acordo com uma postura do bem. Porque se nós tivermos vontade, nós vamos mudando a nossa maneira de pensar. Com certeza. Nós vamos mudando a nossa maneira. Porque mudando a maneira de pensar vai se refletir na nossa maneira de agir. É verdade, nas nossas palavras. Só traz sofrimento para a gente. Né? Sofrimento. As pessoas não conseguem perceber isso. Não conseguem perceber. E quanto mais elas agem desse jeito, mais elas sofrem. E mais vão para baixo, mais se derrubam. Mas aí você vê que agora esses casos, esses roubos monumentais de milhões de coisas. Será que pensou que nunca ninguém ia saber? Ou não pensou? Não pensou. É o que eu digo, não para pensar, para fazer uma avaliação da própria vida, para conduzir a sua vida de uma outra forma. É verdade. Nós vamos passar agora rapidinho um apoio cultural, só para a minha querida Sônia tomar uma aguinha aqui. Nós voltamos já. É rapidinho, vapt-vupt.
3 de abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Ok, meus amigos, voltamos ao nosso apoio cultural. Estamos conversando aqui com a minha querida amiga Sônia Rolim, do Centro Espírita Amor e Caridade, falando sobre o pensamento, educar o pensamento. Nós sabemos, né, que nossos pensamentos têm muita interferência, né? E como é que você pode ver isso aí quando é uma interferência de um espírito para outro, no nosso caso, encarnado e do desencarnado? Como é que o desencarnado pode interferir no pensamento? Como é que funciona isso? Olha, Renato, é indiscutível essa interferência, viu? Isso aí é uma verdade absoluta. Sim. Nós temos essa interferência nas nossas mentes e ela se baseia na lei de afinidade.
porque a lei de afinidade é que vai regular verdade. essa interferência. Então, seja uma inspiração, seja uma ideia que é colocada, seja uma intuição, muitas vezes ela começa bem devagar. Quando ela é positiva, nós, às vezes, achamos que a ideia é nossa, né? A gente fala, nossa, eu tive uma ideia tão boa, eu dormi e acordei com uma ideia formidável. Na verdade, foram os espíritos, nossos protetores, nossos amigos, que durante a noite, na hora que nós nos desligamos do corpo, conversam conosco, nos levam para assistir alguma coisa, e nós voltamos, porque a nossa sintonia, a nossa afinidade foi do bem, porque com eles estamos vinculados e auxiliando esse vínculo da nossa parte, a gente volta com aquela ideia para resolver uma situação nossa, né? E nós, espíritos, não podemos falar que a ideia é nossa. A gente fala, nossa, eu tive uma inspiração ou uma intuição durante o sono que vai me fazer resolver através do meu pensamento, da minha vontade. Mas também, às vezes, nós começamos a receber de maneira sutil uma ideia negativa, né? Uma ideia que vai tomando um volume e que nós não percebemos. Nós achamos que estamos de mau humor, ou que de má vontade, ou que aquela pessoa, ela implica comigo, fulano implica comigo, né? Sempre que eu encontro, ele tem uma coisa para me dizer. São coisas que já estão sendo colocadas na nossa cabeça. E nós vemos o que não abre a necessidade, a gente não está tirando a necessidade do tratamento médico, de jeito nenhum. Mas nós vemos a depressão. A depressão, que é um mal do momento, não é? Do mundo. certeza. Até mesmo as crianças estão sofrendo depressão. De um modo geral, ela é uma interferência negativa no nosso pensamento, que vai começando e a gente vai se sentindo pequeno, a gente vai se sentindo diminuído. Vai se deixando envolver. Vai se deixando envolver. A parte física precisa ser tratada, Sim. porque os espíritos também interferem na nossa saúde. Com certeza. De ambos os lados. Tanto os tratamentos que nós vemos aí, que as pessoas conseguem melhorar, ou às vezes até se curar, que não são milagres, são interferências positivas, que curam as pessoas de doenças curáveis. Também existem as interferências negativas que adoecem Com o certeza. corpo. E a gente compactua com isso. Então, vem a depressão, vem o suicídio, É e verdade. vem sempre, não é? Aquelas atitudes negativas que vão sendo colocadas na cabeça das pessoas diante dessa lei da afinidade. Então, o que nós percebemos? Que essa interferência corre por nossa conta. Mais uma vez, a doutrina espírita coloca nas nossas mãos a responsabilidade da nossa vida agora, da nossa vida adiante e da nossa vida no mundo espiritual. Porque tudo é um encadeamento, porque nós somos os responsáveis. Se eu percebo que eu estou ficando uma pessoa amarga, para baixo, desinteressada, sem vontade de nada, eu tenho que reagir. Eu tenho que procurar uma ajuda médica, que possa, né, psicológica, que é um trabalho fundamental. Não tem essa história de que tratamento psicológico ou de psicanálise é de maluco, não. É para todos. Né? É um auxílio fundamental. E também a gente conseguir, através da religião, seja essa ou seja outra, se renovar, entender que nós temos todas as condições de mudarmos essa imagem, esse momento que nós estamos passando. Entender que todos nós somos filhos de Deus, que Deus nos criou para sermos felizes. Todos nós. Deus não escolhe, você vai ser feliz, você vai ser infeliz, não. Todos nós nascemos, fomos criados por Deus para sermos felizes. Então, a gente tem que ter esse pensamento aí. Tem que ter. Manuel Filomeno de Miranda diz que nós respiramos no ambiente que nós construímos. Com certeza. O ser, ele vive na psicosfera que ele constrói.
E a gente não pode esquecer disso. Porque quando nós temos isso na nossa cabeça, nós começamos a nos preocupar com essas atitudes. E, infelizmente, nós vemos uma interferência muito grande em grupos. Nós trabalhamos no Encontro de Família, lá no Amor e Caridade, quem participou sabe, com aquele livro, acho que é Interferências Espirituais, Manuel Filomeno de Miranda, Influências Espirituais, se não me engano o nome. É o terceiro daquela tríade de Manuel Filomeno de Miranda. E nós falamos muito do plug. O plug é a tomada que está ali esperando para plugar. Então, a gente não percebe, eu sou assim mesmo, eu sou meio enjoada. Eu sou assim mesmo, eu sou meio mal-humorada. E, de repente, a gente nota que, através desse defeito, dessa postura, muitos espíritos se utilizam e tomam um espaço na nossa vida muito maior do que devem tomar. Né? Inclusive, nós, no nosso encontro, passamos uns slidezinhos, né? uns sketchzinhos, né? Engraçados, porque aí a coisa fica mais leve, mas exatamente assim. Enquanto o casal está brigando e discutindo, dois espíritozinhos daqueles irmãozinhos, né, negativos, estão lá como se fosse um jogo, segurando aquele, né, o joguinho, aquela, como é que a gente fala? Aquela coisa que vai na mão, e eles discutem, eu falo, agora sou eu. De repente, eles resolvem se harmonizar. Não, então vamos parar com isso, vamos resolver as duas. Poxa, acabou o jogo. Quer dizer, desanimados, porque houve uma reação positiva. Então, isso é uma brincadeira, é uma coisa levada, né, com hilária, para a gente se tocar e ver que, na realidade, é isso que acontece. Nós precisamos não ter esses plugs, né, para que eles não venham a fazer tomar um espaço que não pertence a eles, que é nosso. Com certeza. Mas nós sabemos que, se a gente quer viver melhor, a gente tem que se modificar. Fala para a gente um pouquinho, então, sobre a reforma íntima. O que eu tenho que fazer? Então, na verdade... Dá a fórmula para mim. Agora eu quero saber essa fórmula agora. Depois do programa. Era bom que fosse, né? Com o bolo, né? Assim mesmo o bolo, às vezes a gente faz, não sai direito. Na verdade, a gente, né, nesse raciocínio do pensamento, das coisas negativas que nós trazemos conosco, são coisas que sabemos que vêm de outras vidas. Sabemos que o nosso perispírito vai gravando ali situações, posturas, exemplos, que vão tomando conta de nós. E que, de um momento para o outro, eles surgem e nós, às vezes, nos surpreendemos conosco, como já falamos, achando, essa daí não sou eu. É sim. Né? A gente diz que não é não, mas é sim. Porque se não fôssemos assim, não teríamos aquela situação. Diz que perdi a paciência. Perdi. Perdeu não. Você nunca teve paciência. Nunca teve, exatamente. Ninguém perde não, o que eu sou muito boa, mas não pisa em mim. Nossa, essa frase é terrível. Se não pisa em mim porque eu vou te agredir verbalmente, eu não sou muito boa. Se eu fosse muito boa, eu deixava ver a situação. Não é ser bobo, não. Às vezes a gente fala, então o espírito tem que ser bobo. Não. Tem que ser bom, tem que ser justo, mas tem que entender as razões do outro e se preservar dessas interferências. Então, a gente chega à conclusão que nós temos que nos modificar. Eu só vou modificar o meu pensamento à medida em que eu acolher sentimentos nobres dentro de mim. No momento em que eu aprender a olhar o outro como meu irmão, a olhar o outro como ele é. Porque um dos grandes problemas que nós temos é que nós não queremos o outro como ele é, não. A gente quer o outro como a gente quer. É verdade. E não é por aí. Nós não vamos mudar ninguém. Nós não somos obrigados a aturar coisas que também saem fora né, do nosso, da nossa maneira de ser. Bom senso é fundamental. Mas não adianta. Então, nós temos que trabalhar em nós os nossos sentimentos. Sentimento de perdão, sentimento de auto-amor. Eu só vou ser melhor quando eu conseguir me amar. Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Eu preciso me amar. Eu preciso trabalhar em mim esses sentimentos, fortalecer minha fé.
Porque quando eu fortaleço a minha fé, quando eu tenho fé na divindade, em Deus, na espiritualidade, eu vou me modificando. E eu vou aceitando a minha vida. O meu problema não é mudar. Eu já falei isso, devo ter falado aqui, que eu falo sempre, até quando faço um atendimento fraterno. Se você entrar na doutrina espírita para mudar a sua vida, você pode ir embora. Você vai entrar na doutrina, se você entrar na doutrina espírita para se mudar e aceitar a sua vida, é que é o grande segredo. Com certeza. Porque quando você aceita, você trabalha o amor dentro de você. Então, você vai, aos poucos, compreendendo a necessidade da transformação moral. Mas a transformação moral também acarreta no autoconhecimento. Sim. Porque se eu não me conheço, eu acho que sou ótima. Você vê tanta gente aí, danadinha, que fala, não, eu sou boa, eu sou muito amiga, eu sou muito compreensiva, e não é nada daquilo, porque não se conhece. Eu preciso me conhecer. Joana tem um livro, né, o Autoconhecimento, uma busca interior. É um livro até que não é grosso, é um livro fantástico, que vale ler. Não é uma receita pronta, são aconselhamentos que vão levar você a se conhecer. Porque eu só vou mudar à medida que eu me conhecer. É a história da casa. Eu tenho uma casa para arrumar, mas se eu entro sem ligar a luz, como que eu vou arrumar? Eu vou tropeçar, vou cair, não vou fazer nada. Eu preciso acender a luz para ver onde está a bagunça, para ver o que eu preciso fazer primeiro para que a situação, né, volte atrás e fique tudo arrumado. Então, eu preciso desse empreendimento, eu preciso desse caminho, eu preciso me conhecer. Como eu vou me conhecer? Reflexão. Eu preciso fazer uma introspecção, porque no fundo, a gente finge que não sabe de alguns defeitos que nós temos. Porque quando nós agimos, quando nós já conhecemos a Deus, quando nós já nos sabemos filhos de Deus, quando nós conhecemos o caminho, quando nós fazemos uma coisinha errada, aquilo fica lá dentro, né? Tipo uma luzinha piscando. Com certeza. Então, a gente sabe que aquilo não é bom. Então, fazer reflexão, fazer uma introspecção, olhar para dentro de mim sem me desculpar. Não, mas eu fiz aquilo porque ele disse aquilo, porque ela fez aquilo. Não importa, não tem ele, não tem ela, tem eu comigo. E outra coisa, não tenho que me desculpar, mas também não tenho que me condenar, nem me julgar, nem me considerar a pior das criaturas. Não tenho. Sim, eu acho que não. Não é? Eu tenho que olhar para mim como um ser humano, como filha de Deus, com as minhas falhas, com os meus defeitos, passíveis de modificar. Com certeza. Santo Agostinho nos dá um conselho, né, no Livro dos Espíritos. Desculpa. Para que toda noite... Pergunta 919, parece. Nós tenhamos uma retrospectiva do dia. É isso aí. O que eu fiz hoje que não me foi bem, que me incomodou? O que eu fiz que o outro se aborreceu comigo? O que eu posso fazer diferente amanhã? Então, isso é fundamental. Ir lá depois pedir desculpa ao outro, pedir perdão ao outro. Isso não diminui ninguém, não. Pelo contrário, né? Eu acho até que eleva. Com certeza. Não é? Aquele que tem coragem de se despojar e pedir desculpa é muito importante. E qual é o primeiro caminho para a mudança? O primeiro caminho para a mudança é tomar o sentido disso. É ir à luta. Agora, não é um caminho fácil, não, viu, Renato? É um caminho árduo, é um caminho de sofrimento. Por quê? Porque eu me desnudo diante de mim mesma. Então, eu fico conhecendo uma pessoa que eu queria fingir que eu não conhecia. Falo, caramba, quer dizer que você é assim? Você é egoísta? Você é invejosa? Você tem raiva? Porque são sentimentos negativos que fazem parte do nosso crescimento. Eu não tenho que dizer, nem que botar para baixo do tapete esses sentimentos. Eu tenho que ir substituindo por sentimentos mais saudáveis, mais fraternos. Mas não é numa encarnação só, não. Nós estamos nos preparando para crescermos, né, para a eternidade. É do átomo ao arcanjo. É verdade. Nós não estamos no átomo, mas também estamos tão longe do arcanjo. Tem Mas não muito caminho pela importa. frente.
Se nós temos que atingir o alto da montanha, nós precisamos começar lá de baixo, rente ao chão, com todo o esforço necessário nessa caminhada. E não temos que nos sentir diminuídos todas as vezes que tivermos que parar, que o joelho doer, que precisamos dar um passinho atrás para descansar um pouquinho, porque isso faz parte. Aí eu vou contar uma historinha que muita gente já conhece, que é de um monge, de um mosteiro. Havia um mosteiro no alto de uma colina, e um monge lá era o encarregado de todos os dias descer a colina com 2 jarros, 2 vasos, para apanhar água. Os vasos eram presos por uma corda que botava naquela pau no ombro. Sim. Apoiava, né, como se fazia antigamente, com aquelas 2 vasilhas grandes. Todos os dias ele descia várias vezes para encher lá o espaço para ter a água no mosteiro. Mas um dos vasos rachou. E durante o tempo que ele descia e subia, a água ia ficando pelo caminho. E o vaso ficou muito triste, porque ele não estava cumprindo a função dele. E um dia ele disse para o monge: monge, me bota de lado, eu não sirvo mais, eu estou com defeito, eu estou rachado, e eu não consigo ajudar você a levar a sua água, a água que você tem a função de levar ao mosteiro. Aí o monge vira para ele e disse: não, meu amigo, de jeito nenhum. Olha, vamos subindo, vai observando as laterais da nossa caminhada. Você está vendo todas essas flores que brotaram aqui, coloridas? Você sabe por que elas brotaram aqui? Pela água que você está deixando cair da sua rachadura. É Quando sobe de um lado, quando desce do outro lado. E aí, o nosso chefe, o monge superior, fica encantado quando abre a janela de manhã e olha todas essas flores coloridas pelo caminho. O vaso ficou feliz e continuou na sua trajetória. E nós temos que dizer que Deus tem toda a condescendência com as nossas faltas. Com certeza. E com os nossos defeitos. E, na verdade, as nossas faltas e os nossos defeitos precisam ser estímulos para a nossa caminhada, tal qual o vaso rachado. É verdade. Bota aí um durepox aí. E deixa a flor embora. brotar. Isso aí. Que as flores Tudo são vai. resultado da falha do vaso. Então, o que nós precisamos para o nosso crescimento pessoal e espiritual? O que nós precisamos fazer? Eu quero ser uma pessoa melhor. Aí eu chego, assim, a partir de hoje eu sou uma pessoa melhor. Vou me modificar de um dia para o outro. Isso é possível? De um dia para o outro, né, não. É complicado. O que nós precisamos, como nós falamos, é educar. Primeiro o sentimento para educar o pensamento, não é? Porque a busca do homem na terra, no corpo, na vida, é o equilíbrio. É o equilíbrio que vai trazer a harmonia interior, a harmonia com a natureza, a harmonia com Deus, né, com o seu semelhante. Então, essa nossa caminhada de mudança é uma caminhada de observação. Observação das nossas atitudes, observação dos nossos atos, observação do nosso palavreado. Muitas vezes, as pessoas vão adquirindo um palavreado chulo, vulgar, e não percebem. Quando você escuta, você leva até um susto. Você vê certas pessoas dizerem certas coisas, e você fala: nossa, nem imaginava que ela tivesse essa maneira de falar. Ela não está percebendo. Então, nós temos que ter uma observação constante a nós mesmos. Com as nossas atitudes, com as nossas posturas, com o nosso palavreado, com o nosso tempo útil. Nós começamos o nosso encontro de hoje falando do nosso tempo. Como nós utilizamos o nosso tempo. Não que nós não tenhamos o direito de passear, de ir ao cinema, de comer pizza, de viajar. Claro que nós temos. Isso faz parte da vida do corpo, no corpo, não é? Mas nós temos que ter o equilíbrio.
O equilíbrio é que traz a harmonia. Então, toda a nossa caminhada começa pela busca desse equilíbrio. A gente já disse que não é nessa encarnação, a gente não quer iludir ninguém, nem desiludir. A gente tem que começar, não é? Joana fala muito da nossa agir ou reagir. Diz que nós ainda estamos na fase da reação. Quando nós sofremos um impacto, um desagravo, a gente reage. A gente não age. Nós precisamos pensar primeiro para agir e não reagir de pronto. Isso é um trabalho. Isso é um trabalho pessoal. As pessoas que explodem por tudo e por nada precisam ter um controle de si mesmas. Se nós não tivermos esse controle, nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos ser eternamente os exaltados, os que brigam, os que ofendem, os que dão um soco na cara e que levam um tiro. É verdade. Porque, na verdade, nós estamos plantando a desarmonia, o desequilíbrio. Então, essa é a nossa caminhada. E quais são as posturas que nós devemos ter para a gente conseguir esses objetivos? O que eu tenho que fazer? Você tem que buscar dentro de você, como a gente já falou, os meios necessários. Nós temos uma coisa maravilhosa ao nosso alcance, que é a oração. A oração é uma maneira, né, de viver melhor. Porque orar, gente, não é ficar lá lendo aquelas, como nós aprendemos em outras religiões, quem não tem berço espírita, de aquelas preces enormes, aquelas coisas repetidas um monte de vezes. Não é isso, isso é maquinal. Isso a gente não pensa, isso a gente não medita. A oração é simplesmente uma conversa com Deus. É uma conversa com a espiritualidade amiga, com Jesus, com Maria, com o nosso protetor. Me ajuda, me socorre. Eu não tenho que pedir isso ou aquilo. Eu tenho que pedir harmonia interior. Eu tenho que pedir para conseguir discernimento, sabedoria, porque aí eu vou saber escolher as melhores coisas na minha vida. A oração é a ligação da criatura com o Criador. É o momento em que nós nos despojamos diante do Pai. Senhor, eu verdade, estou aqui. Existe aquela historinha, né, que a gente conta sempre também, falando da oração, do Zé. Todo mundo conhece e é linda. Todos os dias o Zé entrava no templo e dizia, Senhor, Zé está aqui. E saía, ficava lá, ouvia. No dia seguinte, Senhor, Zé está aqui. E ficava. O Zé adoece, vai para o hospital e fica lá na caminha dele, num cantinho do quarto da enfermaria. Em certa ocasião, a enfermeira lá, a ajudante, diz, seu José, o senhor não recebe visita? Eu nunca vejo ninguém. Ele diz, não, recebo. Mas quem que vem? Ele diz, ele. Ele senta ali e diz, Zé, eu estou aqui. Então, olha o que ele dizia antes, Senhor, Zé, está aqui. Pronto, era a oração que ele fazia. Eu estou aqui, aos teus pés, Senhor. Então, essa é a oração que vai nos revigorar. É essa conversa com Deus. É o culto do Evangelho do Lar que nós já falamos. Que quem não faz espírita, é necessário fazer um dia na semana, uma hora em que estejam todos os componentes da família. Também, se for família de um só, faz você sozinho. É você e os espíritos. E os espíritos, quem sabe vem aqueles sempre espíritos amigos que já desencarnaram, vem te ver. Tem sempre companhia. Não é? E você, quando alguém da casa também não quer, não faz mal. Você vai para um outro cômodo e faz o seu culto. Porque você está se harmonizando o seu ambiente. Nessa hora você pede tudo isso, pede para trabalhar o seu pensamento, o seu coração, a sua vontade, a sua força. É isso que a gente pede. Que é para que a gente possa conquistar um caminho melhor, que a gente possa educar o nosso pensamento, educar os nossos sentimentos e ser uma pessoa melhor. O que nós estamos fazendo aqui, se não é buscando o crescimento espiritual, intelectual? Nós não estamos aqui de férias. Não. Eu acho que já deu para descobrir, né? Eu acho. Não, porque... Pelo menos espírita não pode. Não é esse negócio de deixar a vida me levar, não é bem assim. Não, a vida leva eu de jeito nenhum, né? Não é assim, isso não. Aí é um argumento bem fútil, é bem vazio.
Eu não tenho que deixar ninguém me levar, nem a vida, nem ninguém. Eu tenho que levar a minha vida de acordo com todos esses ensinamentos, com todas essas histórias maravilhosas. No Livro dos Espíritos, a gente até, na hora que nós falamos da interferência, existem 2 perguntas, né, que Kardec, até que ponto os espíritos interferem na nossa vida? Muito mais do que imaginas. Sempre, na grande maioria, são eles que falam por vocês. Então, pronto. Se eu quero que fale por mim, eu quero os bons. Se vão interferir na minha vida, eu quero os bons. Com certeza, Não que é boas companhias. As boas companhias. E só vou conseguir essa boa companhia com a ajuda do meu pensamento, da minha oração, das energias que me envolvem. Não é hoje, não é amanhã, não tem importância. A vida é eterna, né? Cada passo de uma vez. Minha querida amiga, nosso programa está no finalzinho, faltam poucos minutos. Que pena, né? Passa Papo rápido, bom, né? o tempo passa, foi muito bate-papo, muito gostoso. É. Então, que você desse suas palavras finais, se despedisse do nosso público e fechasse o tema de hoje. Bom, as minhas palavras finais são essas. Que toda essa dificuldade que a gente fala, que vai demorar, que a gente vai sofrer, que é penoso, não sirvam de desestímulo, de jeito nenhum. Se assim fosse, ninguém caminhava para diante. Os astronautas, os homens de ciências, se eles fossem se derrubar com as primeiras dificuldades, não é? O atleta, para ele chegar lá onde você vê ele no pódio, é um sacrifício muito grande. É verdade. É uma jornada dolorosa, dores físicas. E também trabalhando o espírito na hora das perdas, na hora, né, do desagrado. Assim também é a nossa vida espiritual. Começar, Deus nos ama, somos filhos de Deus. Temos todas as possibilidades de aqui na Terra termos a felicidade relativa. Sim. Que é o fato de estarmos satisfeitos ou procurarmos melhorar aquilo que temos. Gostar do que temos, das pessoas que nos cercam, do que somos. Nada é à toa. Ninguém está onde não precisa. Ninguém está onde não foi trabalhado no mundo espiritual com a nossa concordância. É bom não esquecer. É isso aí. Né? Eu pedi, eu aceitei, eu quis. Então, pronto. Então, ninguém nasceu no lugar errado, a família não, errada. de jeito nenhum. Foi tudo combinado. Tudo combinado. E é ali que estão os elementos importantes ao nosso crescimento. Verdade. É tirar proveito disso. Com certeza. Né? Isso aí. Minha querida, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, pelo seu carinho. Tá? É muito bom vir aqui, muito bom. Dá um abraço lá nos amigos lá do Amor e Caridade. E semana que vem, nós vamos receber aqui meu querido amigo Francisco Rebouças, lá da UMEM de Niterói. E vai falar sobre o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, né, dos Espíritos, que fala origem e natureza dos Espíritos. Aquelas perguntas todas desse capítulo, para a gente dissecar aqui o que é o Espírito, né? Origem do Espírito, será que o... A gente fala tanto dele, do Espírito, né? Vamos Veio ver da onde? Veio da onde? Né? São seres à parte? Aí nós vamos entender isso, compreender. Meu amigo Francisco vai falar bacana sobre isso. E todos, né, têm uma semana maravilhosa. Essa semana é uma semana de muitos feriados, né? Quarta-feira, agora dia 3, é aniversário da nossa cidade. Depois dia 15. Outra semana também tem feriado, dia 20. Deus proteja a nossa cidade, né, Renato? Com certeza, mais do que tudo. E sempre falo com as pessoas de muita oração. Muita oração. Que a nossa cidade precisa de muita oração das pessoas, de todas as religiões, que se unam num pensamento positivo, bacana, orando pela nossa cidade, para que as coisas possam, né, melhorar, que fique bem bom para todo mundo, né? E não é só bom para alguns, tem que ficar bom para todos nós, né? E nosso país também, e nosso planeta. Estado, país, o planeta. O nosso universo, né? As diversas moradas da casa do Pai. Então, e a oração vai nesse lugar todo através do pensamento, do fluido cósmico universal. Vai longe, o pensamento vai longe. Então, que pensemos coisas boas, coisas saudáveis, sadias, desejemos o bem para o próximo para que a gente possa receber também. Muita paz a todos, um beijo no coração e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.